Caros amigos e amigas, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, pelo médium Raul Teixeira, editado pela Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 6, intitulado Desenvolva sua alegria, Joanes nos ajuda a entender que em nós reside a semente da alegria divina para ser desenvolvida. A origem da palavra alegria é do latim alacritas, contente, e teria partido de felix, também do latim, que significa felicidade. Daí, em português, felicidade e alegria são consideradas palavras sinônimas. Segundo a neurociência, a alegria é uma emoção. Por sua vez, emoção é uma excitação advinda de impulsos automáticos, resultado de um conjunto de ações neurológicas, motoras, comandadas pelo cérebro arcaico, que se expressam no corpo físico em pares de reações opostas umas às outras e que são observáveis pelos outros, são visíveis. Portanto, emoção é a resposta orgânica a qualquer ocorrência externa ou interna. No capítulo em questão, o espírito enfoca a alegria, uma das emoções primárias do homem, e sua emoção oposta, que é a tristeza. O benfeitor vai analisar as variadas justificativas que motivam o ser humano ao cultivo da tristeza e os estados de humor dela derivados. Diz ele: não será porque vive a criatura situações expiatórias e provacionais difíceis que ela se dará ao cultivo da tristeza, nem cortará relações com a alegria, chamando-nos a atenção para as experiências objetivas e subjetivas derivadas da maneira de o homem ver a sua existência e seu comportamento diante das ocorrências. Segundo o autor espiritual, cada vez que procuramos justificar nossas tristezas, acompanhadas de atitudes sombrias, caracterizando um comportamento mórbido de negativismo existencial. Este comportamento, fruto do cultivo da tristeza, aparece toda vez que estamos diante de dificuldades naturais da existência ou diante dos fatos que presenciamos e, com isso, diz ele, estaremos patenteando um interesse em culpar as leis divinas por nossas desarmonias, desequilíbrios estes que insistimos em manter em nossa vida, afirma-nos Joanes. Em nosso processo evolutivo, intelecto-moral, necessário se faz dessa forma, tenhamos conhecimento deste mecanismo automático, conhecimento de nossas emoções, pois que elas nos assaltam frequentemente. Portanto, indispensável tenhamos mais consciência daquilo que experimentamos em cada momento, seja quando sozinhos com nossos pensamentos, seja na vivência do cotidiano, nos relacionamentos, a fim de que iniciemos um processo mais profundo de educação, ou seja, de desenvolvimento de nossas potências divinas. Neste capítulo, o amigo espiritual, como um terapeuta da alma, deseja enfocar a importância de vigiar nosso estado de humor, fundamental para a conquista do equilíbrio emocional. Ele vem nos convidar para determos-nos um pouco a observar e ver
o outro lado das situações difíceis, que nos levam ao desânimo e à tristeza. Em geral, olhamos, mas não vemos, porque não observamos atentamente, como nos aconselhou o nosso mestre por excelência, Jesus. Olhai, vigiai, que é o ato de observar atentamente, e orai, anotado em Marcos, capítulo 13, versículo 30. Se observamos atentamente a outra margem do problema, veremos a felicidade que verte das energias celestes sobre as criaturas. Existe a ação de Deus, que sempre nos apresenta caminhos de soluções e apoio, afirma Joanes. Então, se costumamos nos chocar com cenas dramáticas e com palavras grosseiras a nós dirigidas, sugere o benfeitor: medite e alegre-se, pois você tem bons olhos e ouvidos que lhe dão a honra de ver e ouvir. Se nos amarguramos com uma enfermidade que nos retém ao leito, lembra-nos ele: alegre-se, pois você ainda tem a mente lúcida que lhe permite planejar o futuro na busca da verdadeira cura. Se você vive com a tortura de filhos ou familiares ingratos, sob seus cuidados afetivos, sem a devida melhora e sem a devida atenção aos seus cuidados, aconselha-nos Joanes: somente ao Pai Criador cabe o juízo de cada um de seus filhos, e você só poderá fazer em favor deles aquilo que eles permitam receber de você. Continua o benfeitor: se alguém não lhe entende as intenções e expressões afetivas, alegre-se por exercitar o entendimento fraterno pelos outros. Se alegria e felicidade são sinônimos, encontramos o relato sobre a felicidade dos bons espíritos ou a alegria dos bons espíritos, referida na questão 967 de O Livro dos Espíritos, quando respondem a Kardec que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem qualquer paixão que ocasionem o mal, e que o amor é a fonte de sua suprema alegria. Se Deus é amor, segundo afirmou o evangelista João na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 8, e se somos herdeiros de Deus, segundo a veneranda Joana de Ângeles, e se possuímos o gene divino, segundo o caroável Emmanuel, podemos inferir que somos amor em desenvolvimento. Como a felicidade ou alegria suprema vem do amor, segundo o Livro dos Espíritos, concluímos com a belíssima declaração do benfeitor, quando assevera: em nossa intimidade, Deus depositou as sementes de alegrias que devemos cultivar. Joanes parece se referir, nesta frase, ao desenvolvimento das sementes ou virtudes divinas que jaz em nós, onde a alegria é a emoção feliz que desponta cada dia no cumprimento de cada compromisso da existência com boa disposição e entusiasmo. O benfeitor declara que podemos comungar, nos integrar conscientemente com essas energias divinas, acionando o pensamento e a vontade, desde os dias de hoje. Os momentos de oração e meditação e os momentos em que estivermos operando no bem,
estaremos exercitando esta comunhão consciente. Dessa forma, poderemos conquistar a nossa cota de alegria e felicidade. Nós que lhes falamos, acreditamos que talvez nestes momentos onde cultivamos a alegria, possam servir de banco de felicidade na alma, onde essas pequenas cotas estariam reservadas para os momentos difíceis em que a emoção tristeza teimasse permanecer em nós. Acessaríamos a alegria cultivada, estas sementes que cresceram no íntimo da nossa alma para servir de apoio e sustentação para nossa recuperação. E como não poderia deixar de ser, terminaremos este benéfico capítulo com Joanes conclamando-nos: lute até transformar-se na pessoa vitoriosa sobre si mesma, alegre, por saber que, embora o enfrentamento de múltiplas pelejas da alma, é em Deus que deveremos depositar os conteúdos das nossas tristezas e alegrias, a fim de que Ele as toque e ilumine, abençoando nossa alegria, até alcançarmos a verdadeira felicidade, aquela dos espíritos redimidos. Um dia de paz e muita alegria.